Olá a todos, estamos começando mais um estudo do NEP. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje estamos começando então mais um capítulo de Mateus, que é o capítulo 20. E começando aí com o versículo 1 do capítulo 20, que trata justamente de uma parábola, né? Já faz algum tempo que a gente não vê as parábolas aqui. A gente está mais vendo fatos cotidianos, mas aí Jesus interrompeu ali um pouco o processo, né? Para dar um sermão na forma de uma parábola, né? Então a gente vai resgatar um pouco aqui o sentido das parábolas, reprisar o que foi que a gente já viu, né? Quando a gente começou a estudar as parábolas em Mateus, sobretudo as que tratam do reino dos céus. E assim, foi uma surpresa muito boa estar fazendo esse estudo, né? Porque vieram lições assim que eu não esperava a respeito da passagem. Trata um pouco dessa questão dos trabalhadores da última hora, né? E, para surpresa de todos, está chegando aí um trabalhador da última hora também, daqui a pouco, que vai estar integrando aqui o estudo conosco, certo? E vou compartilhar aqui com o pessoal online o estudo, apresentar uma janela. E cadê a apresentação? Tá aqui, pronto. Ok. Então vamos começar. Tá aqui o nosso roteiro. Na verdade ainda precisa ser ajustado. Tem umas coisas que a gente modificou do roteiro. E vamos então começar com a nossa prece inicial. E aí eu ia pedir para a Ayla fazer a nossa prece. Nossa. Bom, não pode se negar, né? Uma prece. Então vamos assim nos posicionar da melhor forma, aquietar nosso coração, elevar nosso pensamento ao plano maior e agradecer por estarmos aqui mais uma vez, e principalmente eu que estive ausente alguns dias, agradecer a minha volta e pedir que o estudo de hoje seja bastante interessante, né? Estamos aí aguardando uma surpresa e espero que ao sairmos daqui voltaremos bem diferente do que chegamos. E agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, que esteja presente conosco, né, todos os momentos, inclusive esse momento tão especial, onde nós estamos buscando a verdade e o conhecimento. Graças a Deus. Então, gente, André chegou. Olá, André. É André que vai falar. Não sei se é André. Não é André não, rapaz. É tu, André? É André. O que, papai? João tá achando que foi você que me ajudou a fazer o estudo de hoje. Será que fui eu? Não sei. Só você e eu sabemos. Vamos lá. É isso aí. Então, gente, estudo de hoje, começamos aí com a nossa prece. E aí, como tá lento? Tá carregando. Eita, que texto. Então, Só tem Mateus. hoje, o estudo de hoje, o texto de hoje, ele tá... Eu vou tirar aqui só da frente pra gente Eu conseguir tô ver curiosa o pra rosto. saber o que é isso. Bota aqui. É um negocinho. O estudo de hoje está em apenas um dos evangelistas sinóticos, né? Então, na verdade, não vamos ter essa oportunidade de comparar o que foi que Lucas e Marcos falaram, né? Essa passagem está só em Mateus, mas a gente vê como ela é grande, né? Tanto que fica bem curtinha aqui na tela para a gente conseguir ler, né? Não tem muitas diferenças de Mateus na tradução de Haroldo para a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? A gente vê algumas coisas como assalariar e contratar, combinar e ajustar. Mateus e Haroldo
Na tradução ele vai ser mais fiel ao que está no grego, vai dizer que as pessoas estavam lá, né, na praça, de pé, né, e na Bíblia de Jerusalém só tem estavam na praça, né, mas assim, não são diferenças muito significativas, a gente não vai se apegar a isso no estudo de hoje, né. Então a gente vai só dar aqui um zoom, né, na passagem para ficar melhor de ler. E aí eu vou começar aqui a leitura. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Parábola dos trabalhadores da vinha. Tira o slide. Oi? Tirar o slide? Tem alguns, né? Compartilhar. A gente não tá vendo aqui na tela. Eu já compartilhei. Não tá compartilhando, não tá compartilhado não? Eu não tô vendo aqui na tela, não. Pois deixa eu descompartilhar e recompartilhar. Pera aí, só um minuto. Aqui tá aparecendo. Vou botar de novo. É porque ele acha que ele não tá clicando no lugar. Paulo disse que também não estava conseguindo ver não. Só um instante. Pera aí. F5. Tá indo? Vocês estão conseguindo ver agora? Consegui, apareceu. Obrigado. Perfeito. Pois então vamos lá, continuando. A leitura. Ficou escuro aqui na minha tela. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados. E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 1ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a vinha. Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindos da 1ª hora, né, aqueles últimos que tinham sido chamados, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também, eu repeti também aqui sem querer, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-se. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, a gente... Logo no início do texto, a gente vai ver o pois, né? O porquê o reino dos céus é semelhante ao homem. Então aqui a gente já tem uma indicação de uma continuidade, né? De que essa parábola ela está linkada com a passagem anterior. E só reprisando o que a gente viu, foi aquela passagem que Pedro ele vai perguntar o que é que eles iriam receber em troca, né? De estar abandonando. E
A perícope anterior, ela termina com praticamente a mesma frase. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí a gente teria como se fosse uma espécie de parênteses, né? A parábola, ela é emoldurada pela mesma frase, né? Ou quase a mesma frase. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? E aí a gente vai especular, né, sobre, será que Jesus disse isso de fato ou será que foi Mateus, né? O que será que Jesus queria falar com isso? O que Mateus queria passar com isso, né? Tudo isso aí vai ser um pouco o alvo da nossa investigação, certo? Mas aí é uma série chamada Filhos da Bíblia. E aqui no Brasil também tem um canal novo no Brasil e alguns, acho que 90% está traduzido não, já colocaram a dublagem. Sabe? Então tem desde o nascimento de Jesus, a aparição do Espírito Gabriel para Maria, é bem bonita essa cena. Porque eles fazem de um modo assim, bem espírita, sabe? Não é um anjo, quase um homem que aparece luminoso, fala com ela. A gente usa muito esses vídeos aqui desde o começo, porque eles são bem rico, muito né? fiéis ao texto. Muito fiéis ao texto. Não tem nada de cinematográfico, aquela coisa assim. Justo. Então, é justamente isso. O comentário que eu ia fazer do vídeo. Ele só ajuda a gente se transportar para aquele lugar. Ele é muito fiel ao texto. Basicamente, o que eu li aqui foi uma leitura narrada ali por Jesus, né? E não tem muitas diferenças, realmente. Mas é legal a gente ver lá o pai da família, lá o vinhedo, né? E as pessoas trabalhando na vinha. Mas basicamente esse é o cenário no qual vai se desenrolar o estudo de hoje, né? Peraí, eu vou só interromper aqui os slides, porque a minha tela ficou escura aqui. Só um minuto, gente. F5. Pronto, agora ficou normal. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Vou apresentar agora uma janela e apresentação de slides. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, a apresentação? Só para saber se deu algum erro. Pronto, ok. O pessoal está conseguindo ver. Então, gente, agora chegou a hora aquele momento que a gente sempre espera. Oxi, Maria. Maiara. Foi bem na hora que eu falei. Agora é a hora da chegada de Maiara, da entrada triunfal da trabalhadora da última hora. Mentira! Ela ainda não é a trabalhadora da última hora. Tá chegando um outro cidadão. Não sabemos, é surpresa. Tá cheio de surpresa. É surpresa. Tá chegando um trabalhador da última hora. Certo? Ainda vai chegar. E ver o estudo. Faltando 5 minutos para o estudo, mas tudo bem. Vamos lá. Ok, gente, agora é hora do... É hora de quê, gente? Não é o momento ainda. Agora é hora de vermos a estrutura e aspectos textuais da passagem, certo? Então, vamos lá. Quando a gente... Tem uma referência que a gente tem no nosso Dropbox, que é o Snodgrass. E aí ele é um autor que ele vai analisar apenas parábolas. E aí ele vai assim, a fundo mesmo, ele vai levantar especulação, vai trazer teóricos, vai trazer referências. E aí ele faz essa análise aqui, né? Sobre a questão, uma primeira análise sobre essa parábola, né? E eu vou pedir para a Maiara ler. Estrutura e aspectos textuais. Estamos diante de uma narrativa duplamente indireta, com uma introdução indicando que o reino é o ponto de referência e com um provérbio que funciona como declaração conclusiva, versículo 16, que parece apresentar uma ligação bastante tênue com a parábola. O mesmo provérbio, com pequenas variações vocabulares, também antecede a parábola, formando um mecanismo de inclusio.
Snodgrass, compreendendo todas as parábolas de Jesus. Aí essa parte da setinha eu deixo contigo. Certo, gente. Então, o que é um inclusio? É justamente você pegar um provérbio, colocar no início, contar a história e colocar o provérbio no final, certo? Então, o Snodgrass, ele vai dizer que, tipo, a passagem, ela na verdade é um acréscimo de Mateus, certo? É o ponto de vista que ele defende. Na verdade, Jesus falou, de fato, essa parábola em algum momento, mas não foi exatamente depois da lição que foi dada em Pedro. Esse é o ponto de vista dele, certo? Por quê? Porque tem algumas questões relacionadas aos últimos serão os primeiros serão os últimos, que tipo, você consegue linkar ali com o fato dos últimos trabalhadores terem recebido o pagamento primeiro, mas que não tem a ver com a parábola como um todo, certo? Entretanto, ao mesmo tempo, ele vai dizer que tem ainda tem. É um núcleo, assim. E aí, tanto ele como o Kinner, eles vão falar desse termo aí, inclusio, que é justamente quando você pega e encaixa uma lição entre duas frases que se repetem. Então as duas frases que se repetem são muitos primeiros serão os últimos, né? E os últimos serão os primeiros. Então essas duas Justamente. têm a parábola, né? E aí, qual é a estrutura da nossa passagem? Basicamente, a gente tem uma fórmula introdutória, que é: o reino dos céus é comparado a... E aí vai começar, né? O pai de família que saiu para buscar os trabalhadores. Essa estrutura a gente vai observar em várias outras parábolas, certo? Aí a gente vai ter depois a sequência das contratações, ou seja, quando ele saiu logo de manhã, e quando ele saiu na 3ª hora, quando saiu na 6ª hora, na 9ª hora e na 1ª hora, que é o quê? A 11ª hora. 1/10, certo? Aí depois vem o momento do pagamento, né? Que foi um pagamento que ele mandou fazer aos contrários, no inverso, né? Que primeiro fossem pagos os que chegaram por último. Aí depois a gente vai ter a reclamação pela injustiça, porque a galera que passou lá o dia todinho recebeu a mesma coisa. Oxi, como assim? Se a gente trabalhou muito mais, por que a gente vai receber um denário? Né? Complicado. Mas isso é óbvio, a gente nem qualquer um acho que faria. É óbvio, né? Eu já. Quem não fica revoltado com essa situação, né? E é justamente o que a gente vai ver aqui na passagem. Vamos lá. E aí a gente vem a defesa da bondade, né? O próprio senhor da casa defendendo a sua bondade, né? Eu estou fazendo isso porque eu sou bom. O teu olho é mau porque o meu é bom, né? Então, e aí vem um provérbio de conclusão, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que foi o mesmo provérbio do último versículo do capítulo 19, que foi justamente o da perícope que a gente estudou anteriormente, certo? E aí a gente continua... Ficou explicativo, né, assim, essa fórmula. Você que fez? Eu fiz, mas a estrutura, quem fez foi o Snodgrass. Diego Entendeu? mudou esse laranjinha. Ah, Mas tá. os passos foi o Snodgrass que escreveu. Diego fez só colocar no... Em ordem. Justamente. Tá certo. E aí, gente, a gente tem aqui, ó, aquela tirinha. Pedro, o que é isso? Ele fala por parábolas. Né? Quem manja de matemática vai sacar. O Mayara não tá vendo, mas é que tá aí. Gente, eu tô resolvendo as cardoagens, foi mal. E aí, ó, esse texto aí sobre parábola, a gente vai pedir para Ayla ler, mas ela é só uma reprise, inclusive eu copiei de outro slide só para a gente poder fazer um breve comentário, certo? Vai lá, Ayla. Parábola, né? Sim. Parabolar Parabolais. Parabolais. É parabolais mesmo, tá certo, lá entre aspas. O exame das ocorrências do termo parabolei, no Novo Testamento nos revela que, embora esses livros tenham sido redigidos em grego, koiné, os redatores expressaram seu pensamento segundo categorias do mundo hebraico. O termo utilizado é grego, mas o pano de fundo cultural é hebraico.
Assim, poderíamos substituir todos os vocábulos parabole do Novo Testamento pelo substantivo hebreu Machal. machal, sem prejuízo. A raiz verbal É isso? machal. com o sentido de comparar, ser ou tornar-se comparável a ser ou tornar-se semelhante a. Ocorre 16 vezes na Bíblia hebraica. Uma vez examinados os dois vocábulos, machá e parabole, é preciso salientar que eles não se correspondem de modo exato. Na verdade, o termo hebraico é muito amplo. E aí eu vou dar Parábola. um breve resumo do que a gente estudou em outros estudos, certo? Basicamente é o seguinte, quando a gente pega o termo parábola, certo? No sentido grego, ele tem uma ideia de quê? De algo que é posto em paralelo a uma lição que vai ilustrar uma lição, certo? E geralmente a parábola, no sentido grego, ela vai ser uma história, certo? O termo machal em hebraico, ele é aplicado a toda e qualquer figura de linguagem. Então, parábola é machal, o provérbio é um machal, certo? Uma expressão idiomática qualquer, figurativa, uma fábula, qualquer coisa é machal, no sentido hebraico. E outra principal diferença na forma de pensar a parábola é que, no grego, a gente tem a parábola para ilustrar uma lição, certo? No sentido hebraico, a parábola em si já é a lição. Ou seja, a lição está contida no próprio machal, a lição está contida na própria parábola. Então, não necessariamente Jesus vai dar uma lição e depois vai contar uma parábola para ilustrar. Pode ser também, certo? Mas ele também pode contar uma parábola que ela tem um significado que se encerra em si mesmo, certo? Então, essa é a principal questão relacionada a machal que a gente viu nos estudos anteriores, certo? E com relação a essa parábola especificamente, o Snodgrass vai fazer mais outro comentário. Certo? O Snodgrass está lá no Dropbox? Sérgio trouxe chimarrão, foi? Sérgio inventou as coisas, viu? É o quê? Sobre a parábola em questão. O quadro que a parábola apresenta utiliza aspectos realistas mais exagerados. 2 itens apresentam um exagero. O número de contratações é excessivo e tempo envolvido no trajeto de ida e volta entre a vinha e o mercado. Por que os últimos trabalhadores contratados não foram vistos antes e por que o patrão não calculou melhor suas necessidades? Esse tipo de pergunta somente serve a pessoas que consideram que as parábolas são uma representação fiel da vida, mas isso não acontece. A sequência de contratações forma uma estrutura que culminará com a mensagem final da parábola. Também é irreal se considerar o pagamento igual para todos os contratados, que é a essência da parábola. Mais uma vez, vemos que as parábolas utilizam coisas do dia a dia, mas não descrevem com fidelidade fatos cotidianos. Compreendendo todas as parábolas de Jesus e Snodgrass. Então, justamente, gente, é muito engraçado, porque tem, eu acho que era João que estava comentando, né, que Celestino foi lá para Jerusalém, e aí pegou, e aí tinha um guia, olha, tá vendo essa casa aqui é a casa do bom samaritano. Como? Foi a estalagem. Foi a estalagem. Da hospedaria. A hospedaria onde o homem foi levado pelo bom samaritano. E na verdade o bom samaritano ele não existiu, ele era uma história de uma parábola. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai olhar a parábola e vai tentar utilizar a parábola como objeto de pesquisa científico, um registro histórico, e não é. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem toda uma liberdade poética. Não, mas a ideia é ter essa liberdade. Eu acho que essa questão de chocar, utilizar elementos para chocar, é proposital, né? Serve para dar um ensinamento. Porque se a narrativa fosse de cunho histórico, bem estrito ao que acontece no dia a dia, e se resumisse a isso, o que Jesus acrescentaria mais
no entendimento comum daquele povo. Ele teria que trazer, de fato, um ensinamento na forma de parábola com exageros, chamar a atenção para alguns aspectos, como ele fala aí do tempo, das pessoas, para deixar o pessoal assim encucado. Oxê, alguém trabalhar tantas horas e ganhar a mesma coisa do que alguém trabalhou 1 hora. Então a função da parábola é deixar um bugzinho na sua cabeça para você ir matutar e tentar entender qual é o desafio que o mestre está querendo que o aluno aprenda. Essa é a grande lição. Você pega uma parábola que é tudo muito fácil, não é parábola na verdade, não tem graça nenhuma. Você tá rico. Não tem, didaticamente ela não tem função nenhuma. Ia ficar todo mundo, sim, e aí? Já sabe, tá chovendo molhado, malhando ferro frio, você vai chover. E agora sim, gente, é hora do onde, quando, quem, o quê? Opa, cortaram. Agora não tem mais volta. Diga aí, Israel. Eu acho que eu tô com um delayzinho aí, mas essa questão que você falou em paralelismo, antes de você mudar aí da questão da parábola, lembrando até a parábola lá do filho pródigo, vamos dizer assim, aquele que ficou na casa do pai, né? E o filho que pediu a herança e saiu, e que mais tarde, vamos dizer assim, como se fosse, não vou dizer o final do dia, como comparando a parábola, ele voltando para casa, ele recebe aquela festa. Então aquele que esteve sempre com o pai ali, sempre na vinha, como aqueles que tiveram Deus na primeira hora, na vinha ali, são os que se questionam, ao mestre, né? E o filho também lá que ficou em casa, que era o outro filho perdido lá, ele questiona por que ele deu aquela festa, né? Como se fosse um salário a mais, pagando um salário que ele não recebe. Então também tendo esse paralelismo entre as parábolas. E tem uma questão que é muito interessante, eu estou começando a estudar hebraico, assim, por conta, e estava vendo curiosidades do hebraico. Aquele dia eu fiz uns comentários, mas é tanta coisa que não dá para entrar na sequência, porque tudo para o povo hebraico tem a simbologia, né? Que eles definem mais assim pelos sentidos, né? Os conceitos concretos. Então, as palavras que são usadas na Torá, todas as letras, elas têm seu sentido, eles fazem esse comparativo. E tem uma obra histórica dos hebreus ali, do judaísmo, aliás, que chama Zohar. O Zohar, na verdade, ele é um conjunto de livros que é tido como um dos principais textos do misticismo judaico, que estuda a tradição oral, nas midrashas lá, né? Então, ele conta uma história que as letras do alfabeto, para quem começaria o texto sagrados, viriam até Deus, né, o Criador, para ver quem que seria a primeira palavra usada nos textos. E começa da última pela primeira. A última letra, o Tav, vem e se oferece. Pergunta se ele não poderia ter a dignidade de começar começar os textos sagrados. O Deus, né, o Mestre Supremo, ele vai relatar assim, em relação ao sentido daquela letra, o porquê dela não pode começar esse bem-vindo de trás para frente até chegar na Beit, Aleph Beit, que é a segunda letra, que é Beit, que é casa. E daí sim ele aceita, né, vamos dizer assim, que ela seja, porque ela simboliza, dentro do simbolismo dele lá, da palavra que ele fala, que eu não vou falar todo o texto aqui, que ela se justaria. E deu o Aleph, Deus questiona o Aleph, por que ele não veio contestar, já que o Aleph é a primeira letra. Ele fala que ele não queria, porque o Senhor Supremo já tinha dado para o Beit, que seria a simbologia da casa, a segunda letra, e que dele fala assim que o Aleph está em todas as palavras, que seria esse Supremo, mas seria o último, foi como se fosse o primeiro também, essa questão da tradição que eles tinham dessa análise, que a última palavra não seria a última bem si, a Beit, que seria. Opa. Bom, quer dizer que dentro do estudo das letras, né, do hebraico, tem também essa ideia de primeiro ser último, de último ser primeiro, né? Moral da história, qual é a relação disso com o nosso estudo? Em resumo, é isso. Alô? Eu acho que... Pessoal, vocês estão conseguindo escutar a gente? Oi. Porque o Israel cortou aqui. Ninguém mandou mensagem aqui. Alô?
Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Olá. Pessoal? Ninguém falou nada no WhatsApp. Eita. Tá participando. Foi a gente que caiu. Oi. Vocês estão ouvindo a gente? A conexão caiu aqui. Não estou ouvindo, Paulo está dizendo. Olá, olá. Oi, oi. O microfonezinho ali tá pegando. Alô, alô. Oi, oi. Vocês estão ouvindo a gente agora? André, yes. André botou yes. Então vamos lá. Não, mas calma. Horrível. Poxa, ai meu Deus. Pera aí, gente. Problemas técnicos. Deixa eu pegar aqui o link. Tu botou o link do estudo lá no Facebook, né? E aí, gente, contem mais aí. Ele tem alguma camisa dessa sobrando aí no canto? Dessa aqui? Mas eu acho que aqui pode ter. Alguma dessas coisas. Qual das mais bonitas que eu já vi, mas eu não peguei nada. Nossa, bonito. Foi de 2012. Não, 2015. 2012 não, 2015. Oi, 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 oi. Tá escutando agora? Foi aqui na federação. Foi. Eu fiz uma piscina com o André. Opa, pronto, voltou, gente. Ok. A gente só não conseguiu pegar o final do que o Israel tava falando. Mas deu pra entender que, assim como a gente tem essa lição aqui da parábola de Jesus, também na tradição judaica existe essa noção de os últimos serem primeiros e os primeiros serão os últimos, inclusive remetendo na questão do próprio alfabeto, né? Que, caso não saibam, por curiosidade, é o Aleph Bet, que são as duas primeiras letras. A primeira letra é o Aleph e a segunda é o Bet, né? Que nem a gente chama de ABC, né? E também o grego é o alfabeto, né? Na verdade vem mais o grego, né? Que é alfa, beta, aí virou no latim alfabeto. Alfabeto, justo. O Então, nome é a junção das duas primeiras letras. então gente, já pela hora, então vamos dar continuidade aqui. Falta compartilhar aqui com o pessoal os Vai assim, slides. Momento da pesquisa do NEP. Onde, quando, quem, o que, como, de que, por quê, o nosso momento da pesquisa do NEP. E aí, gente, a gente tem aqui Reino dos Céus. A gente vai pular. Isso aqui foi só um comentário para a gente enquadrar, né, a nossa parábola no contexto do Reino dos Céus, né, que tem uma série de outras passagens que também vão fazer analogias com o Reino dos Céus. E é muito interessante que todas elas têm em comum um aspecto de um reino que ele não é necessariamente material, mas ao contrário, ele é um reino, como Humberto de Campos nos fala, né, no coração dos homens, né? E aí a gente vai passar para o Senhor da casa. Pode ler? Sérgio já leu? Já, João. O Senhor da casa que Haroldo traduz assim, tá bem direitinho com o que tá em grego ali, o oikodespoté. A gente lembra do déspote, que é o déspota, né? Aquela pessoa assim que manda, e o oikos, que é a casa mesmo. Então, o cara que manda na casa. Pai de família significa literalmente mestre da casa. Oikos, casa, que se compõe com déspotes, mestre. É mais do que isso, é um senhor mesmo. Comentário do Bacon.
E aí os Nordgres diz assim: o proprietário é provavelmente uma pessoa de posses, mas não tão rico a ponto de poder manter supervisores sobre os trabalhadores da sua vinha. A imagem de um homem que vai ao mercado contratar trabalhadores diurnos em uma época de necessidade é muito realista, bem como o salário pago. Que eu acho que é pouco, né? Um denário. A gente vai ver aí se é pouco ou não. Mas o fato dele, ele ir ao mercado e não dizer assim: fulano, você que é meu administrador, vá lá no mercado contratar pessoas, né? E na parábola ele mesmo vai. Embora a gente lembre mais uma vez, isso é uma parábola, certo? É uma parábola. Então, não deve se prender. Mas será que foi realmente, né? Não precisou mandar um subordinado dele, ele teve que ir lá. Pode especular sobre isso. Se o costume era ir até lá diretamente ou não. Se não era, pode ter uma lição aí. O Senhor mesmo foi lá chamar a pessoa, né? Já tem uma lição nisso. Não foi um intermediário. Mas enfim. Na verdade, a gente vai ver que é comum. Na verdade, era uma prática comum, sobretudo quando a gente considera a urgência. A urgência que, por vezes, o trabalho na vinha tinha, certo? Mas a gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, havia momentos em que, por exemplo, a gente precisava... as uvas estavam amadurecendo e aí você precisa de uma força de trabalho extra, certo? Então você vai lá e era comum, de fato, ter pessoas lá concentradas na praça para poder serem contratadas. E a gente vai chegar lá, nesse ponto, certo? A história que o Israel contou lá é uma história do Zohar, as letras hebraicas dialogando com Deus, né? Para quem quiser pesquisar depois aí. Zohar já é um livro da Cabala, é uma coisa mais... O buraco é mais embaixo. Eu não recomendaria por enquanto. E aí, a gente tem aqui um comentário do Champlin, que ele vai falar: dono de casa aqui representa Deus, que é o proprietário de seu universo, o qual é o seu domínio, a sua possessão e a sua casa, onde todos, em determinado sentido, são servos, entre aspas, de Deus, né? Mas aqui já é uma interpretação do Champlin. É um comentário bíblico já aí, né? Já é o comentário. Beleza. É mais do que... E essa fotinha é o quê? Essa fotinha aí é o no Senhor. É porque tem um vídeo dos mormons. Aí esse é o rapaz que faz o Senhor. Lá. Mas aí, gente, a gente vai partir para os aspectos cronológicos da passagem e tentar entender melhor o que é que significavam elas. Aquelas horas, certo? primeira hora, terceira hora, isso é legal, isso é legal. E aí a gente vai pedir para o Alexandre ler. Pode ler, Alexandre, pra gente? Fala assim, né? Quando, ao raiar do dia, juntamente com a madrugada, manhã, juntamente com a última, quarta vigília da noite, o período de tempo entre 18 e 6 horas da manhã do dia seguinte era dividido em 4 vigílias de 3 horas cada uma. O Novo Testamento abriu. Certo? Então, ó, sem muitas complicações, né? Quando a gente pega aí o nosso reloginho, e aí a gente pega e, ó, divide ele em 4 partes, aí a gente vai, ó, aí a gente vai ver que tá aí, ó, a noite dividida em 4 partes, certo? Então, é o que o pessoal chamava de a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. Então, logo depois da quarta vigília, já vai começar o dia, né? Era geralmente quando começava o dia, era justamente às 6 da manhã, certo? E aí a gente vai agora para os aspectos cronológicos aí durante o dia, né? Como é que era isso? E a gente vai pedir para André ler. Pode ser, André? Pode sim. Terceira, sexta, nona e 10ª hora. Primeiro adulto, depois algum camarada. Então, tá. O período do dia entre 6 e 18 horas era dividido em 12 períodos de 1 hora. A novela qual chamava primeira, segunda e terceira, 6 às 7 horas, hora primeira, 7 às 8 horas segunda, 8 às 9 horas terceira. Por aí vai. E agora, o expediente diário era de aproximadamente 12 horas, do nascer ao pôr do sol. E a reclamação dos primeiros contratados de que eles haviam suportado a fadiga do dia, refere-se
calor, são indicativos da dificuldade do trabalho sob o sol da Palestina. Compreendendo todas as palavras de Jesus. Isso. Então a gente tem... Vamos lá explicar porque Mayara não está entendendo, gente. Não está entendendo? Pois vamos colocar gráficozinhos aqui para a gente entender. Ai, meu Deus. Olha só. Então, ó, se a gente pegar o nosso relógio e for dividir ele em 12 partes, que aí naturalmente o relógio ele já é dividido em 12 partes. Sendo que aí ele vai começar de onde? Ele vai começar lá de cima, das 12, né? Por quê? Porque ele marca as 12 horas como sendo o momento do meio-dia e como sendo o momento da meia-noite, que é quando vira o dia. Sendo que aí, se a gente for remeter à tradição judaica, o dia efetivamente começa, né? Com o nascer do sol. Com o pôr do sol, na verdade, né? Sim, com o pôr do sol, na Quando verdade. clareia, quando escurece, então. Quando escurece. Isso. Começa isso. Mas assim, a gente tem uma coisa bem distinta, que é noite, que é dia, né? A noite ela era geralmente dividida em 4 partes, que são as 4 vigílias, e o dia era dividido em 12 partes, assim como a gente conhece. Então é tipo assim, gente, o sol nasceu. Então, 1 hora depois que o sol nasceu é a primeira hora. 2 horas depois que o sol nasceu é a segunda hora. 3 horas depois que o sol nasceu é a terceira hora. E aí, no caso, a sexta hora vai ser o pico do meio-dia, certo? Vai ser o sol a pino. A 9ª hora vai ser ali, ó. 3 horas. Vai ser 3 horas da 15 tarde, horas. 15 horas. Isso. E aí, Mas não começa com o sol se pondo? Como é isso? Não. Mas isso é à noite, aqui é o dia. isso. Porque tem, Não me confunde, não. A noite 4 vezes. tem as vigílias da noite, que aí começa São com as 4. 8 horas, que é dividida em 4, que a Ruth falou. E aí tem um período diurno, com o nascer do sol, que são as 12 horas de trabalho. Isso. Certo? A gente está aqui nas 12 horas de trabalho, debaixo do sol. É porque o dia começava no pôr do sol, mas a manhã começava às 6 horas da manhã. Isso. Às Isso. 6 às 7. 6 da manhã. Com o nascer do sol. 6 da manhã. 6 da Porque a gente confunde dia com manhã. Então, pronto. Basicamente. Basicamente... 2 horas. Dificuldade. Tem criança Ai, que gente, a gente tá caindo direto. Não sei porquê. Não sou eu, não. Será que é por conta do cabo? Vou até tirar daqui pra ficar só no Wi-Fi. Vamos ver, vou até participar. Mas faz tempo que a gente tem caído. 20, 20. Alô? A imagem sem som. Alô? 2 minutos. Vocês estão escutando a gente agora? Terceiro. Pessoal, vocês estão escutando a gente? Alô? Oi. Alô, pessoal? Pronto. Ok. Gente, parou aonde? Tava no reloginho do sol. Parou na hora. Pronto. Do sol. Não, então basicamente a gente estava falando sobre o fato de fato, as horas do dia serem marcadas dessa forma muito intuitiva. E que faz muito sentido, porque, tipo, quando você vê o sol nascendo, e aí passa 1 hora depois que o sol nasce, aí você para pra pensar, tá, é a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. E era basicamente assim que a gente marcava. Então veja só, quando o senhor da vinha, e aí eu vou botar aqui os slides de novo, né, pra gente ver. Quando o senhor da vinha sai na terceira hora, já é 9 da manhã. Ou seja, já passaram 3 horas que os trabalhadores estavam lá trabalhando. Quando ele sai na sexta hora, já passou metade do dia. Quando chegou lá nas 9 horas, já tinha passado 3/4 do dia. E quando ele foi na praça de novo e chamou os trabalhadores, foi na 11ª hora. Ou seja, 11 12avos do dia já tinha passado. Ou seja, esses trabalhadores que foram chamados na 1/10ª hora, ou seja, na 11ª hora, eles só trabalharam durante 1 hora. Certo? E ganharam a mesma coisa. E ganharam a mesma coisa que o restante. Como é que Agora pode? isso aqui É revoltante. Isso é. Não, isso aqui é meio, né? Imagina só a pina. É revoltante, né, gente? Ai, Jesus, por que faz Como é que fica aí os nossos trabalhadores? Eita, atrás de Eu tive sempre dificuldade de entender isso nos trabalhadores da última hora. Então, gente,
Vamos pedir aí a próxima pessoa para ler. Paulo Iocanã não está podendo, né? Eu não escutei o microfone dele até agora. Com o SPB aqui. Israel, tá podendo ler? Estão ouvindo aí? Estamos. Trabalhadores. Ergatas. A vida de um trabalhador contratado por um dia ou jornaleiro no mundo antigo era difícil em todos os aspectos. O desemprego era um problema contínuo e muitos escravos tinham uma vida mais fácil que a deles, porque nos escravos o Senhor fizera feito um investimento financeiro que precisava ser protegido e cuidado de maneira adequada. Os jornaleiros não exigiam esse tipo de investimento e poderiam ser contratados por curtos períodos e por isso poderiam ser vítimas de trabalho excessivo ou abusivo por parte dos patrões. Compreendendo todas as parábolas de Jesus, ensinou de graça. Pois é. É justamente o diarista, o jornaleiro. E aí eu botei aí a figura do nosso bom e velho Seu Madruga, né? Que ele ilustra muito bem a pessoa desempregada, a pessoa que passa por dificuldades, né? E de fato, que vive de bico. E aí a gente tem muita gente que vivia nessa situação e era uma vida muito instável. Pois é. Agora, se tu parar para pensar, a condição de vida dessas pessoas chegava a ser pior do que a dos escravos. Porque os escravos eram um investimento do patrão, então o patrão não ia deixar o cara morrer. Enquanto que o trabalhador, assim, esporádico, ele estava à mercê da sorte. Né? Fica a reflexão aí também para os dias de hoje, né? E aí vamos para o próximo. Também falando sobre trabalhadores, é o comentário de Champlin. Certo? Tu pode ler de novo, Israel? Aí depois a gente passa para Nayara. Então vai lá, abrir o microfone. Estão ouvindo aí? Trabalhadores. Muitos desses pertenciam ao grupo que os fariseus denominavam de Anhares, que significa gente da terra, isto é, habitantes do interior. Essa gente geralmente era descuidada, pelo menos aos olhos dos fariseus, no tocante às questões da lei. E Léo, o famoso rabino, disse acerca deles: nenhum Amhares é religioso. Ali no Abot 2:6. Não é provável que Jesus sempre limitasse os servos de sua parábola aos indivíduos abertamente religiosos. E certamente é um erro imaginar que ele sempre visava os cristãos com esse termo. Todos os povos e todas as nacionalidades são responsáveis perante Deus, tal como os servos de um rico proprietário de terras estão sujeitos a ele. Champlin. Muito bem. Justamente o que a gente sempre vê aqui, né? As lições de Jesus não se restringiam àquele personagem especificamente, né? Mas são mensagens universais. E aí vamos passar agora para a questão do assalariar, ajustar. Como é que se dava essa dinâmica, né? Que aí o João já estava aqui especulando, né? Como é que era esse negócio? Como é que as pessoas se concentravam, né? E aí eu vou pedir para Nayara ler para a gente. Pode ser, Nayara? Pode, tudo ok? Sim. Assalariar, ajustar. Esse nome aí não vou ler, não. Como era a dinâmica de assalariamento na época? E aqui podemos associar nos tempos modernos. Em todas as grandes cidades, as pessoas que queriam trabalhar estavam reunidas por volta das 6 horas. Já ia falar beco. A pobreza dos trabalhadores jornaleiros era tão óbvia que a Torá exigia que eles fossem pagos a cada dia ao pôr do sol, por necessitarem daquele dinheiro para sobreviver. E o último de Kinner, a lei judaica mandava que os trabalhadores fossem pagos no mesmo dia, porque os salários eram normalmente um pouco mais que o suficiente para as necessidades diárias. Ficava na pracinha já se esperando, né? Isso.
A galera ficava na praça ali esperando tal, pra poder ir trabalhar. E aí, gente, essa perguntinha aqui, como era a dinâmica de assalariamento da época? O que podemos associar nos tempos modernos, né? Isso aí me lembrou das histórias lá no sertão, de que antigamente o povo que catava algodão, eles tinham a mesma dinâmica. Então, por exemplo, meus avós, meu pai até, eles iam lá, chegava bem cedinho no ponto, que era onde tinham os trabalhadores, aí chegava um cara com um caminhão, né? Aí, gente, ó, eu preciso de 10 hoje. Aí a galera ia lá, correndo, se acotovelando, né? Dando tapa por cima de outro, aí subia no caminhão. E aí, quem conseguia subir no caminhão, conseguia a comida do dia. E quem não conseguia, passava fome. Era desse jeito que era. No sertão, naquele tempo de seca, era desse jeito. No tempo do algodão também tem uma dinâmica parecida. É assim também. O pessoal, na época de colheita, eles ficam em determinado lugar e os donos das terras vão buscar. Quem tá lá, eles levam. Mulher, criança. Justo. Tá começando a clarear o porquê do senhor da vinha pagou a mesmo valor. Tá chegando lá. O que é que vale mais? A produtividade humana ou a dignidade humana? Qualidade, não a quantidade. Vamos lá. E aí, ó, onde é que se passa tudo isso? Na praça, na ágora. Marilu pode ler pra gente? Nep-lep. Foi uma praça. Na ágora, um lugar central de reunião de cada cidade, onde as crianças brincavam. As pessoas faziam compras. Os magistrados julgavam e os filósofos discutiam. Era um mercado, só quando se via nas águas discutindo. Isso. Tava um povão lá. Justamente, gente. Era a mídia social da época. Não, a gente vive hoje. A gente vive hoje um período em que as pessoas não frequentam os espaços públicos. Pelo menos no Brasil. Por quê? Por questão de violência e tal. Mas. A cada dia. Mas aí, se você for pegar assim, na primeira metade, início da segunda metade do século XX, né? A gente tem uma dinâmica de apropriação dos espaços urbanos, de utilizar a praça. Agora, quando você pega, antigamente, a vida cotidiana, ela se dava justamente na praça. Era na praça onde as pessoas sabiam o que estava acontecendo, onde se espalhava fofoca, notícia, era onde se comerciava, era onde se praticava religião. Né? Discutia o clássico do futebol do final de semana passado, não pode ser ideia daqueles velhinhos. Hoje o pessoal, somente aqui em João Pessoa, se encontra no Manaíra, ali naqueles cafezinhos. Vai lá e assim. Pois é, aí vai chegar um tempo que as pessoas se reuniam na praça? Como assim? Na verdade não, porque hoje em dia a gente tem um movimento de resgatar essa coisa do espaço público, né? O direito ao espaço urbano, né? Mas antigamente era essencialmente isso, né? E era justamente na praça que também se concentrava as pessoas que buscavam trabalho. Então, a mesma situação dos tropeiros, né, da galera dos catadores de algodão lá no interior do sertão, né, na década de 60, 70, né, é a mesma coisa aqui. Né? Era o pessoal que se concentrava, chegava lá, gente, precisa de tantos trabalhadores. E a galera ia trabalhar pro patrão, por aquele dia. Certo? Então, a gente está começando a clarear mais o contexto, né? Por que ganhava? E aí, ó, onde é que eles trabalhavam? Na vinha. Só que essa vinha é diferente, né? Umas uvas não tem parreira, né? É pé. Aqui é uma coisa mais arcaica, né? Uva não é parreira, né? Não sei. Assim, essa imagem aqui, ela é do livro. Não. Eu não peguei de qualquer ponto da internet. Eu peguei do vídeo do canal do Mormon, certo? Em tese, eles fazem todo um estudo para saber como era na época. Então deveria ser assim mesmo. Porque o que a gente vê hoje nas viniculturas mais modernas, você tem toda aquela coisa em cima, naquela época talvez não tivesse essa estrutura como a gente tem hoje, fosse mais perto do chão mesmo, né?
Tem que dar uma pesquisada para ver isso. Mas é um detalhe, enfim. Isso não vem ao caso. A questão é que a gente tinha a vinha. E um detalhe é, quando as uvas amadurecem, precisam ser colhidas rapidamente. Caso contrário, a colheita estará perdida. Certo? Então isso é uma questão importante, certo? Por quê? Porque naquele tempo... Oi? Os vinhedos aqui são assim, baixinhos. Os vinhedos aqui da nossa região são assim, como está nessa imagem aí. São plantados assim, baixinhos, né? Com aquela cobertura. Olha aí, então lá na região dela é assim também. Assim também? É porque assim, quando você pensa na escala industrial, você vai ter todos os meios técnicos para ter uma coisa mais rebuscada. Porque nas Serras Gaúchas a gente passa em lugares, são parreiras também. Agora sim, se você para pensar no pequeno produtor, né, que aí vai... Deve ser o pezinho mesmo de uva assim, né? Pois é. Então, temos aí a vinha. Deixa eu só olhar aqui quantos slides tem pela frente, se eu vou precisar correr ou não. Mas os comentários bíblicos, eles estão bem reduzidos. Né? O foco foi mais onde, como, quando, que, certo? Mas vamos dar uma corridinha. Por que ainda faltam 23 slides? Faltam uns... E o trabalhador na última hora ainda está chegando, né? Na última hora. Faltam uns 12. Ok. Denário. Tá todo mundo conseguindo escutar a gente, né? Então vamos lá. É a moeda de prata romana correspondente ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Então já tinha um padrão ali estabelecido, né? O João estava perguntando, será que... É o César da época, né? No caso, a cada César eles vão pegar e imprimir a cara do cara novo, né? Ele encontrou alguns homens e combinou com eles que iria pagar um dinheiro ou um denário por dia. A palavra grega indica o denário romano, uma moeda de prata que valia cerca de 20 centavos de dólar americano na época que ele escreveu, né? Alguns a avaliam em 15 ou 17 centavos. Certo, gente? Mas assim, O custo de vida é alto. A gente tem que ver também quando foi que Bacon escreveu, né? Não dá pra só tá assim, né? Mas, vamos lá. Mas esta quantia representava muito mais em poder de compra do que hoje. E era um salário habitual e justo para um dia de trabalho. Então, de fato, era justo pagar um denário por um dia de trabalho. Ele sobrevivia, né? Ele sobrevivia. Com uma roupinha. Não dava pra luxo, não. Não, luxar não dá. Sobreviver. E aí, a gente vem agora para continuando aqui o denário, o comentário do Snodgrass, Mayara. Um denário era normalmente considerado o salário diário médio de um trabalhador jornaleiro. Esta quantia era, na melhor das hipóteses, um salário de subsistência. Normalmente estima-se que um adulto da Palestina na antiguidade necessitava de cerca de meio denário por dia para sobreviver, e que uma renda de 200 denários por ano representava a linha da pobreza. Além disso, 200 denários por ano serviriam para pouco além de manter a subsistência de uma pequena família. Snodgrass. Aí tem uma nota da equipe aí. Aí eu vou explicar aqui o que foi que a gente fez. Foi umas matemáticazinhas, né? Para ver, né? Então, o trabalhador, para ele conseguir se manter acima da linha da pobreza, ele tinha que trabalhar pelo menos 200 dias úteis ao ano, já que ele recebia um denário por dia, né? Considerando que o 7º dia da semana deve ser guardado para o repouso, segundo a tradição judaica, então o nosso ano judaico conta com aproximadamente 305 dias úteis, sem contar os feriados, né? Porque os judeus eles têm várias festas, né? Então a gente tem aí 365 dividido por 6 vezes 5, certo? Então, 200 dias de trabalho representa aproximadamente 65% dos dias úteis do ano, o que parece pouco, mas devemos convir que nem todos os dias do ano são efetivamente dias de colheita, e os trabalhadores deveriam diversificar suas atividades para poder sobreviver como diarista.
certo? Ou seja, não é todo dia que vai ter colheita de uva. Então ele tinha que fazer bico como colhedor, tinha que fazer bico como pastor, de repente, pescador, certo? Então era uma vida dura. Você não sabia se você ia ter trabalho no dia seguinte, porque de repente poderia vir uma peste e aí a colheita se perder, e aí quem é que vai trabalhar? Quem é que vai? É justo. Então, e aí a gente vem o último, por quê? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom. Ayla. Por quê? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom. É mau o teu olho significa olho mesquinho. Na fala comum, sugerindo que os trabalhadores eram mesquinhos porque ele, o senhor da casa, era um generoso benfeitor, humilhantemente rejeitado. Todo o povo judeu afirma que Deus, que legalmente sozinho possuía todas as coisas, era beneficente por tudo que dava. Isso. Então a gente tem um comentário do Kina, né? Falando justamente do que é que significava. Primeiro, Haroldo só bota o comentário. Trata-se de uma expressão idiomática. Eu não li, né? Isso aí trata-se mas aí ele não vai falar o significado. Mas basicamente o olho mau significa olho mesquinho. Certo? Era a pessoa que era mesquinha. E a pessoa que tinha um olho bom era a pessoa generosa. Certo? Isso. Paulo está falando aqui inveja. Isso mesmo. E aí, gente, a gente começa a entender melhor o que é que Jesus está criticando ali, né? Porque a gente tem todo o contexto dos trabalhadores que precisavam do mínimo para poder sobreviver, para poder comer, né? Vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, a gente tem alguns comentários, né? A gente tem aqui esses comentários do Champlin, falando sobre as últimas horas, certo? A gente vai pular. Aqui a gente tem uns comentários do Beacon, falando sobre os homens que estavam se queixando, né? Que eram queixosos. E falando novamente sobre essa questão do olho bom, do olho mau, certo? Esse comentário aqui. Oi. André? Não, Moisés. Oi? Chegou o trabalhador. Eu suspeitei, cara. Como assim? Moisés. Onde é que tu tá, garoto? Olha aí nas câmeras. Hã? Olha aí nas câmeras, no vídeo. Mas não acredito não. Cadê tu, rapaz? É porque eu tava no Laureano, aí eu vim deixar meu irmão aqui no Berta. Aí eu pensei que se eu fosse pra ir, eu ia perder muito tempo. Aproveitei, sabia que a mulher estava em casa e vim pra cá. Ai, meu Deus. Ok, mas tá aí descoberto o mistério. É o nosso aí. Trabalhador da última hora que apareceu aqui, mas não apareceu, é Moisés. Moisés Pereira. Nossa, ninguém nem pensou nele. Tu chegou agora aí, foi, menino? E agora? Tá. A gente tá correndo aqui porque a gente teve uns contratempos no início. Aí a gente pulou um bocadinho de coisa. Mas vamos lá, então. Ok. Tem alguma coisa a comentar, Moisés? Não, tem não. Que vai responder não. Fica na tua, João. Tá, vamos lá. O patriarca sou eu, rapaz. E essa barbinha aí? Vamos lá. Então, gente, foco. Ele já tá fazendo residência? Tá não, ainda não. Não? Tá no primeiro ano ainda? Tá terminando. Gente, então, esse último comentário de Beacon sobre o 16º versículo, ele vai falar o seguinte, que basicamente o princípio dessa parábola, ela está expresso no versículo 16, quando ele fala que os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros, os últimos. É óbvio que a história foi contada como uma censura ao tipo de espírito que estava refletido na pergunta de Pedro. Que receberemos? Olha como que eu estudo É atrelado. só um denário também, né? Justo.
Então a gente vê, né? Ó, tem tudo a ver com o estudo da semana passada, né? Que Pedro vai lá e pergunta, Jesus, o que é que nós receberemos por abandonar tudo? Aí eu vou tomar um pouco desse Né? vinho aí, desse suco. Aqui. E aí pronto. Sede agora. Sempre pensando em bens materiais. E aí pra gente concluir, gente, Querendo ou não, a gente vai ter aqui um comentário do Snodgrass, certo? Que ele vai fazer 3 perguntas, certo? Aliás, ele não vai fazer 3 perguntas, ele vai fazer várias perguntas que vão orientar toda a pesquisa dele. Ele vai contar todas as referências que ele foi atrás a partir de cada uma dessas perguntas, mas aí aqui a gente selecionou só 3 para poder deixar o estudo mais sintético. E as perguntas são: o versículo 16 estava originalmente ligado à parábola e cumpre seu propósito? 16 é o... Qual é o 16? Muitos são... Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso tem ou não a ver com a parábola? Isso tem ou não a ver com a parábola? E ela estava originalmente lá? Aí, B. Quem era o público-alvo original desta parábola? Os fariseus ou os discípulos de Jesus? Né? Porque tem muitos teóricos que eles vão lá e vão levantar. Será que Jesus, na verdade, estava fazendo uma crítica às pessoas? Que os fariseus achavam que seriam os únicos que iriam entrar no reino dos céus e, na verdade, é uma coisa para todos? E, finalmente, o que o Cristo quis dizer com esta parábola e o que Mateus quis dizer? Certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Sérgio, pode ler? O versículo 16 estava originalmente ligado à parábola e cumpre seu propósito? Essas 2 perguntas são normalmente respondidas de forma negativa, e há boas razões para isso. A única ligação lógica óbvia entre a parábola e o provérbio é que a última leva de contratados recebe o pagamento primeiro, versículo 8. Mais importante é a pergunta acerca da função do provérbio e se Mateus o considerava um ninchal, uma explicação para a parábola. Apesar do versículo 16 iniciar com outros, assim, considero que a intenção não tenha sido colocar um ninchal na parábola, mas sim um lembrete do tema que domina a porção de texto compreendida entre 19, 13, 20 e 34. Porque no versículo 20, aliás, no versículo 1, né, do capítulo 20, mostra que Mateus via a parábola de alguma forma como um exemplo do provérbio, o que indica que as percepções humanas sobre prioridades não têm valor e serão empilhadas sobre as cabeças das pessoas no reino. Ele faz uma análise, inclusive, das palavrinhas em grego aí, né? Quando ele bota hutos, assim, e o gar no final, que é de fato porque, por isso. E considerando essas expressões, ele vai tirar algumas conclusões, né? Que são bem pertinentes mesmo. Essas conclusões que ele tira aí, elas são bem pertinentes. Tá? Os Snodgrass aí, tá, o meu pouco conhecimento da gramática está acertando. Pois é, e aí a gente vê, por exemplo, assim, é muito pertinente a pergunta também no sentido da gente pegar e dizer, quer dizer que essa frase final, ela resume toda a parábola? Não necessariamente, mas ela situa a parábola no contexto da lição, do bloco de lições que Jesus está dando, sim, que é uma lição aos discípulos. Sim. Então, enquanto isso, é uma ligação muito importante, sobretudo com a perícope anterior, que é a pergunta de Pedro. Isso. E seguia Jesus. Tá? O fariseu não está seguindo, não tem que estar perguntando por ele. Segunda pergunta, João. Quem era o público-alvo original desta parábola? Os fariseus ou os discípulos de Jesus? Jeremias supõe... Aqui Jeremias é o Joaquim Jeremias? Sim. Supõe que a intenção original da parábola era de servir como uma defesa de Jesus contra os seus críticos. A posição de Jeremias é geralmente aceita, mas como ele poderia saber que a parábola é dirigida aos críticos de Jesus? A parábola não contém qualquer sinal de que isso seja verdade. E aí, entre colchetes, Snodgrass está falando a respeito da igualdade dos fariseus contra as pessoas. Mateus indica que a parábola era dirigida aos discípulos e aos problemas da inveja, o que faz bastante sentido,
especialmente à luz das frequentes discussões que os discípulos estavam tendo acerca de quem era o maior dentre eles. A parábola se dirige aos discípulos, porém não procura fazer uma demarcação rígida acerca de quem verdadeiramente pertence ao povo de Deus. Eu particularmente concordo com ele também. Assim, dentro de todo o contexto, né, os fariseus não estavam em condições de perguntar nada sobre recompensa, porque não estavam seguindo Cristo. Tinha acabado de ter uma pergunta de Pedro sendo porta-voz dos discípulos, né? E não há nenhum indício no texto de fariseus, explicitamente. Mas aí, assim, a princípio seriam aqueles discípulos que estavam junto com Jesus há 2000 anos. Mas hoje, você estende isso a todo mundo que se considera discípulo do Cristo. Exatamente. Que está na praça, que é cristão e que está esperando por um trabalho, né? E bacana assim... Pois não. Pode falar. Fala, Moisés. A gente pulou os comentários de Champlin, mas ele fala uma coisa que parece muito com o que esse carinha aí está falando. Ele fala que, na verdade, a parábola ela não faz distinção entre os servos, entre quem seriam os servos convidados. Champlin fala que, na verdade, os convidados seriam toda a humanidade, e que ela não teria realmente essa distinção de ser direcionada ao povo judeu ou aos gentios ou aos que seguiam o Cristo. É tanto que ele fala, ele tem aquelas interpretações bem mais, né, espirituais, espirituosas, e ele vai falar que o valor do servo está justamente em não estar vinculado diretamente à religião em si, mas que ele quando sentiu-se tocado, ele serviu com tamanho labor que ele foi reconhecido tanto quanto os outros. Faz sentido, sim. É isso mesmo, é a mensagem universal, né? O que eu ia dizer é que, fazendo um link com as duas parábolas, é como se a resposta de Jesus a Pedro, Jesus estivesse dizendo... Pedro pergunta, o que é que eu vou receber? Jesus diz, você vai receber um denário. Que, na verdade, é o cêntuplo, né? Está sentado ali nos 12 tronos e tal. Porque depois... só que esse denário ele não é exclusivo para os discípulos, né? Para os 12 ali. Diego, posso fazer um comentário? O Israel tinha aberto o microfone primeiro, né? Gente, vamos ser breve nos comentários, porque a gente tá no finalzinho, certo? E a gente já estourou o tempo. Aí, comentário de Israel e de Alexandre, e aí a gente vai para o último slide. Tem a relação também que dá para fazer com o link ali do discipulado de Jesus, que os apóstolos que seguiam ele, também, vamos dizer assim, porque a anterior a questão assim, o que eu faço para herdar o reino dos céus, conquistar o reino dos céus, quando ele fala com o mancebo rico ali, né, de abandonar tudo, vai, vende tudo e distribua os pobres e siga-me, né. Então Jesus também deixa, através dessa parábola de Mateus aí, o dizer de aqueles que se converterem e seguiram Cristo também, não só aqueles discipulados que foram os primeiros que começaram a seguir ele também, mas aquele que de última hora conseguir ir vender tudo o que tem e seguir o Cristo, também herdará o reino de Deus, também em relação aos próprios discípulos dele, não importando o tempo que já se encontra com Cristo, seguindo já há algum tempo ou não. Tá, viu? Justamente, Israel. E o Alexandre. Diego, continua. Quando a gente voltar na terça-feira, logo no início, se você permitir, eu faço um breve comentário com isso. A gente já passou do código também, né? Beleza. Pois vamos então concluindo aqui. Chegar na terceira e última pergunta, que era o que é que ele quis falar com isso. Na verdade, eu deixei esse comentário aqui por último, porque eu achei ele bem parecido com o comentário que o Ed Renekiewicz ele vai fazer. Entendeu? Então, eu ia deixar isso aqui por último, para a gente ver também o comentário do Ed Renekiewicz, para
no fim das contas, a gente poder ver essas últimas opiniões aqui a respeito da passagem em si, que trouxeram assim, uma luz bem interessante que eu não tinha pensado até então. Vai ter um vídeo do Kivitz? Tem um vídeo do Kivitz, mas a gente pode deixar para a semana que vem ou pode deixar como dever de casa para o pessoal ver. Certo? E aí, o que o Cristo quis dizer com esta parábola e o que Mateus quis dizer? Finalmente, chegando no final. A determinação do significado da parábola é difícil e afetado pela decisão acerca dos destinatários originais, ou seja, né, se era para os opositores de Jesus ou para os discípulos. Se os discípulos forem mesmo... é porque eu pulei. Se os discípulos forem mesmo os destinatários, o que pensa ser o caso, a opinião do autor, o objetivo é atacar a arrogância, as ideias de superioridade de algumas pessoas sobre as outras no reino e qualquer ideia de que a avaliação que Deus faz de nós deva ser compreendida com base em alguma forma de cômputo de méritos por parte dos homens. Eita pau, então... O reino dos céus é semelhante. Nem sei, tá falando de reino dos céus ainda. A gente tá falando de reino dos céus. Gente, quando eu vi isso aqui, que é quase a mesma coisa que o Ed René Kivitz fala, é o que o Snodgrass fala também. Eu fiquei assim, gente, a gente sempre para pensar e a gente atribui valores da perspectiva do ser humano. A gente tava aqui no início do estudo indignado, como assim todo mundo recebeu um denário? Né? Mas vamos lá. O princípio da remuneração igualitária por um trabalho igual é um pressuposto virtual do nosso senso de justiça, ou seja, o princípio da produtividade. Né? Aqueles que trabalham menos devem receber menos, mas o dono da vinha entregou o mesmo salário a todos, porque sem aquele dinheiro, as pessoas contratadas no final do expediente não teriam o suficiente para sobreviver. Foi o precursor da renda mínima. Da renda mínima? É verdade. Salário mínimo. Pois é, gente. Então a gente começa a ver assim, ó. Já existia naquele tempo o pensamento, né? Tá pensando na aí é que tá. Dignidade da pessoa, mano. O pensamento... E hoje a gente vê as pessoas, né, indignadas ainda, né? Por causa da pessoa que o pensamento não só existe, mas... criticando, né? Isso. Assim. A gente já vê uma preocupação das leis de que, ao final do trabalho, os trabalhadores já recebessem um salário, porque eles não iam ter condições, porque um denário já era o suficiente para pelo menos 2 dias assim, de subsistência, certo? Então era, de fato, um preço ajustado para o salário. Eu vou falar para meu marido ler isso aí. Mas eles ainda tinham essa insensibilidade, nós ainda temos essa insensibilidade, né? De tipo pensar na produtividade como o parâmetro para poder pagar uma pessoa, né? Para poder o objetivo para ser generoso. É a gente ler essa parábola e dizer assim, foi justo. Porque se ainda causa estranhamento, é porque a gente tem muito o que ler. E vamos lá para o último slide. O que o Cristo quis dizer, né? Os discípulos, assim como a maioria dos seres humanos, é a continuidade, né? Dedicaram-se ao cálculo da recompensa e à busca do privilégio. A pergunta de Pedro foi, o que receberemos por te seguir? Né? Lá no capítulo 19. E como resposta, ele ouviu que a recompensa será grande. Mas será que a promessa de recompensa cria status e níveis de prioridade entre as pessoas? A chave para a interpretação desta parábola é o versículo 10. Os trabalhadores contratados por primeiro pensaram que receberiam mais. A parábola quebra qualquer elo de lógica que faça a ligação entre recompensa, trabalho e as percepções humanas daquilo que é certo. O juízo de Deus não é regulado pela percepção que os seres humanos têm de justiça. Nossa, hein? E aí, último parágrafo. Assim como ninguém deve invejar um homem bom que vai além da justiça e dá aos pobres, ninguém deve invejar a bondade e a misericórdia de Deus, como se as recompensas de Deus estivessem limitadas a cálculos rígidos. Se esta for a mensagem de Jesus, Mateus está correto ao colocar essa parábola junto com outros textos que expressam ideias semelhantes. Isso não foi muito feliz. Snodgrass
E aí fica a sugestão para vocês verem em casa o vídeo Trabalhador do Ed Renekiewicz, que sintetiza perfeitamente essa ideia aí que foi também trazida pelo Snodgrass. E valeu, pessoal. Estamos aí com o nosso trabalhador de última hora, Moisés. E, gente, foi realmente muito gratificante. Apesar de ter tido uma trabalheira grande, assim, de última hora, né? Mas foi muito bom esse estudo. E muito vamos lá, feito, nossa prece final. Um minuto. E Moisés vai ter momento de palavra? Vou falar aqui, né? Já que eu sou trabalhador literalmente da última hora, cheguei nas últimas horas do estudo e ajudei de domingo pra cá só. Assim, primeiramente dizer que estou com saudade de vocês. Bastante. A gente, sai daí, da convivência que a gente tanto gosta, mas eu tenho cada um de vocês como irmão meu, como referência. Estou mais perto de algumas pessoas por conta de questão de trabalho mesmo e tal, mas fico feliz de assim, vocês sempre estarem abertos a me receber quando possível, e quero participar mais vezes assim, relâmpago, de alguns estudos, só que com uma programação e um planejamento melhor do que por exemplo. Mas próxima semana eu vou estar com vocês também aí pra gente finalizar esse estudo aí, tá certo? Cheira aí no oi todo mundo. E vamos ler Champion lá, que tem um negócio massa, tem umas interpretações bem legais aí que a gente pulou, que eu não estava aqui para discutir, para falar, fazer um resumo do que eu falar. Mas vamos ler lá que tá bem legal. Cheiro no oi. Show! Valeu! Quando é que o Moisés ficou tão fofo, hein? É isso aí, gente. Então vamos pro encerramento. E não se preocupe, Moisés, você vai cuidar do dever de casa, então, viu? Então tá combinado assim. Tá combinado assim. 5 textos, tá certo? 5 textos pra galerinha. Tá? Vamos lá. NEP Brasil, aí o site disponível para pesquisa. Então, a gente tem o hábito de a pessoa que passa mais tempo fora fazer a prece, né? Então, aproveitando que a gente tá com a dupla lá, Moisés e André. Pessoal. Qual é a música de hoje, galera? Escolhe aí, Moisés. Vamos não. André foi pegar aqui o violão. Qual é a música? Escolhe. Música do Acorde para o Trabalhador? Vamos pensar aqui, vamos pensar. Qual a música, André? André disse que nunca sabe responder essa pergunta. Você escolhe, Moisés. Uma música de trabalhador Uma música sobre trabalhadores. Como é que vira a câmera? O quê? Como é que vira a câmera? Como é que vai tocar, Moisés? Não é uma música. Ei, razão. Tem uma barba preta. Fala aí uma música. Amiga, você sabe tocar. Toca a prece aí, meu. Pronto, a prece, Moisés. Descansa-me.